Roma Antiga, um nome que ecoa através da história, ressoando com contos de glória e poder. De origens humildes como uma pequena cidade-estado italiana, Roma cresceu e se tornou um vasto império, dominando o cenário mundial. Um império que se estendia por 3 continentes, abrangendo diversas culturas e povos, unindo-os sob uma única bandeira. Como essa transformação notável ocorreu? Quais foram os passos cruciais que levaram Roma a tal grandeza? Quais foram os segredos por trás da incrível ascensão de Roma ao poder? Vamos explorar esses mistérios. A história de Roma não é de conquista repentina, mas de expansão constante ao longo de séculos, uma jornada de perseverança e estratégia. É uma história de poderio militar, alianças estratégicas e um talento especial para incorporar os povos conquistados à cultura romana, criando uma sociedade coesa. É sobre construir um sistema que, embora não isento de falhas, provou ser notavelmente adaptável e duradouro, resistindo ao teste do tempo. Nesta exploração da ascensão de Roma, vamos nos aprofundar nos fatores-chave que impulsionaram seu crescimento, desvendando os elementos que fizeram de Roma uma potência. Examinaremos a destreza das legiões romanas, cuja disciplina e treinamento eram incomparáveis. O motor econômico do comércio, que conectava o império e alimentava sua prosperidade, e a acuidade política de seus líderes, cuja visão e governança mantiveram a estabilidade. Vamos também descobrir a assimilação cultural, onde diversas tradições se fundiram, e os desenvolvimentos de infraestrutura que cimentaram o domínio de Roma, desde estradas até aquedutos, que ainda hoje são admirados. No coração da expansão de Roma estava seu poderio militar, incorporado nas lendárias legiões romanas. Essas legiões eram a força vital que impulsionava o império, permitindo que Roma se expandisse e mantivesse seu vasto território. Estas não eram meros bandos de soldados, mas forças de combate altamente disciplinadas e meticulosamente treinadas. Cada legionário passava por um rigoroso regime de treinamento que os preparava para qualquer desafio no campo de batalha. Os soldados romanos eram famosos por sua disciplina inabalável, flexibilidade tática e capacidade de se adaptar a diversos terrenos e inimigos. Eles podiam lutar em desertos escaldantes, florestas densas e montanhas geladas, sempre mantendo sua eficácia. As legiões foram a espinha dorsal da expansão romana, assegurando novos territórios e defendendo as fronteiras existentes. Sem elas, Roma não teria sido capaz de se tornar a potência que foi. Sua eficácia advinha do treinamento rigoroso, equipamento padronizado e um sistema de promoção baseado no mérito, e não na posição social. Isso criava uma força de combate coesa e motivada, onde cada soldado sabia que poderia ascender na hierarquia. Isso garantia um suprimento constante de soldados e comandantes capazes. A hierarquia militar romana era estruturada de forma a maximizar a eficiência e a liderança em todos os níveis. O exército romano também era uma maravilha da engenharia. Eles não apenas lutavam, mas também construíam. Eles construíram estradas e pontes, permitindo o movimento rápido de tropas e suprimentos. Essas infraestruturas eram vitais para a manutenção do império e facilitavam a comunicação e o comércio. Sua destreza na guerra de cerco era igualmente impressionante, permitindo-lhes conquistar até as cidades mais fortificadas. Com engenhosas máquinas de guerra, como catapultas e torres de cerco, eles podiam romper as defesas mais resistentes. As legiões não eram apenas instrumentos de destruição, também eram ferramentas de pacificação e integração. Elas ajudavam a manter a ordem e a promover a cultura romana nas regiões conquistadas. Após conquistar um território, frequentemente estabeleciam acampamentos militares que evoluíam para cidades prósperas, espalhando a influência romana por toda parte. Esses acampamentos se tornavam centros de administração e cultura, integrando as populações locais ao império.
As conquistas militares trouxeram a Roma não apenas ganhos territoriais, mas também benefícios econômicos significativos. Os espólios de guerra, incluindo tesouros saqueados, matérias-primas e pessoas escravizadas, fluíam para Roma, enriquecendo seus cofres e alimentando sua economia. O comércio era outra pedra angular da prosperidade econômica de Roma. A vasta rede de estradas e rotas marítimas do Império facilitava a troca de mercadorias a longas distâncias. Dos grãos do Egito às sedas do Oriente, uma vibrante rede comercial conectava Roma a todos os cantos de seu domínio. Esse comércio florescente trouxe imensa riqueza para Roma. Também fomentou a interdependência econômica dentro do Império. Isso tornou benéfico para os povos conquistados permanecerem como parte do sistema romano. O governo romano promovia ativamente o comércio, fornecendo infraestrutura e garantindo a segurança das rotas comerciais. Eles também estabeleceram uma moeda comum, o que simplificou as transações e estimulou ainda mais a atividade econômica. Seção 4. O jeito romano de guerrear. Os sucessos militares de Roma não se deviam apenas à força bruta. A força física era apenas uma parte do que tornava o exército romano tão formidável. Eles também eram produto de estratégia astuta e adaptabilidade no campo de batalha. A capacidade de mudar táticas rapidamente conforme a situação exigia era crucial. Os generais romanos eram especialistas em explorar as fraquezas do inimigo e ajustar suas táticas para se adequar ao terreno e às circunstâncias. Eles estudavam seus adversários minuciosamente antes de cada batalha. Um elemento-chave da estratégia militar romana era seu pragmatismo. Eles eram práticos e eficientes, sempre buscando a melhor maneira de alcançar a vitória. Eles não tinham medo de aprender com seus inimigos, adotando novas tecnologias e táticas conforme necessário. Isso incluía o uso de armas capturadas e a incorporação de inovações tecnológicas. Os romanos eram rápidos em incorporar armas e formações inimigas eficazes em seu próprio arsenal. Essa adaptabilidade lhes dava uma vantagem significativa. Outro fator foi sua ênfase na disciplina e coesão da unidade. A disciplina era rigorosamente mantida através de treinamento constante e rigoroso. Os soldados eram treinados para lutar não como indivíduos, mas como parte de uma unidade maior, contando uns com os outros para apoio e proteção. Isso aumentava a eficácia do exército no campo de batalha. Isso criou um senso de camaradagem e propósito compartilhado. A lealdade entre os soldados era um fator crucial para o sucesso militar. Os romanos também entendiam a importância da logística. Eles sabiam que um exército bem abastecido era um exército eficaz. Eles estabeleceram linhas de suprimentos para garantir que seus exércitos fossem bem abastecidos, mesmo em campanhas prolongadas. A logística eficiente permitia que os romanos mantivessem a pressão sobre seus inimigos. Essa atenção aos detalhes frequentemente fazia a diferença entre a vitória e a derrota. A combinação de estratégia, disciplina, adaptabilidade e logística fez do exército romano uma força imparável. Seção 5. A importância dos aliados. A ascensão de Roma ao poder não foi simplesmente uma história de conquista, também envolveu diplomacia e construção de alianças. Os romanos entendiam que manter um império tão vasto exigia mais do que força militar. Exigia parcerias estratégicas. Eles frequentemente ofereciam aos povos conquistados um grau de autonomia e autogoverno em troca de lealdade e apoio militar. Essa abordagem pragmática ajudou a solidificar o domínio romano e reduzir a probabilidade de rebeliões. A rede de alianças de Roma se estendia muito além de suas fronteiras. Eles cultivavam relacionamentos com reinos e tribos em toda a Europa e no Mediterrâneo, usando diplomacia, comércio e, às vezes, a ameaça da força para garantir seus interesses. Essas alianças forneciam a Roma inúmeras vantagens. Elas agiam como zonas tampão contra inimigos em potencial, forneciam acesso a recursos valiosos
e rotas comerciais e reforçavam o poderio militar romano. Seção 6. Dominando os mares. Embora inicialmente uma potência terrestre, Roma reconheceu a importância estratégica do mar Mediterrâneo. Eles estabeleceram uma poderosa marinha, transformando-se em uma força marítima formidável. Essa dominação naval foi crucial para a expansão e prosperidade de Roma. Permitiu-lhes controlar as rotas comerciais, proteger suas costas da pirataria e projetar poder por todo o Mediterrâneo. A marinha romana desempenhou um papel vital na derrota de Cartago nas guerras púnicas. O controle de Roma sobre o mar facilitou o comércio e a comunicação por todo o império. Também permitiu o rápido desdobramento de tropas e suprimentos, solidificando ainda mais seu controle sobre províncias distantes. A marinha romana foi uma prova de suas habilidades de engenharia e adaptabilidade. Eles desenvolveram técnicas inovadoras de construção naval e táticas navais, inspirando-se em seus inimigos, como os cartagineses.